Olá! Glória a Deus pela sua vida. Seja abençoado, seja bendito. Que você receba bênção sem medida, que Deus derrame sobre você no dia de hoje bênção sem medida, muito mais do que aquelas que ele já derramou. É? Você sabia que você já recebeu hoje diversas bênçãos de Deus? Você recebeu a bênção da vida. Você recebeu a bênção da oportunidade de escrever uma nova história, um novo capítulo, uma página totalmente em branco que você recebeu hoje, a hora que você acordou. Você recebeu uma página totalmente em branco para poder escrever uma nova história em Deus. Se você já entregou a sua vida para Jesus, então você vai escrever uma nova história de amadurecimento, de caminhada no processo de chegar até a estatura do varão perfeito, que é Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, hoje você recebe uma oportunidade de entregar, de aceitar o sacrifício que Deus fez por você, pagando o preço pelo seu pecado, pagando o preço pelos seus erros, pagando o preço pela sua vida. E escrever uma nova história a partir daí. Nós já recebemos inúmeras bênçãos. Quando nós abrimos os olhos, a gente recebe diversas bênçãos de Deus. Que você continue sendo abençoado, que a paz de Deus esteja no seu coração, a paz de Jesus, a paz que excede todo entendimento, esteja com você. Em nome de Jesus. Você tem costume de fazer investimentos? Guardar um pouco de dinheiro? Eu sei que hoje está muito difícil, com a carestia das coisas, o tanto que as coisas estão caras. Às vezes o dinheiro que a gente recebe não dá nem para chegar no final do mês, não é verdade? Mas aqueles que têm o costume de guardar um pouco de dinheiro todo mês e têm costume de investir o seu dinheiro em algum investimento, em banco, em alguma coisa, sabe que todos esses investimentos, eles correm risco. Todos eles existem algum tipo de risco, né? Até a própria poupança que nós temos, a gente, com esse governo que nós temos aí, às vezes a gente corre risco dessa poupança ser confiscada, como já foi uma vez, né? Como já foi uma vez. Aqueles que são mais velhos, né? E já passaram por outros governos aí para trás, sabe disso. Que a poupança de todo mundo foi confiscada. Então, todo investimento que nós fazemos nesse mundo, ele tem algum tipo de risco. Mas eu quero falar com você hoje sobre um investimento que não tem risco algum. Um investimento que nos traz resultados para a vida eterna. Um investimento que nós podemos fazer agora e que nos traz resultado para essa vida e para a vida que há de vir, para a nossa vida eterna com Jesus. Eu estou falando de um investimento que nós fazemos em Deus, lá no banco de Deus, sabe? Aquele investimento que nos dá crédito com Deus. No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, a gente vê diversas instruções de Deus, aonde nos dá um alicerce, aonde nos dá pilares, aonde nos dá como é que eu vou dizer? Uma estrutura que vai alicerçar a nossa caminhada, que vai alicerçar o nosso futuro e a nossa vida atual também. Sabe, ele fala em primeiro lugar que nós precisamos fazer investimentos em relação a Deus. Deuteronômio capítulo 6, nos versículos de 1 a 5, nós lemos assim: essa é a lei, isso é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês,
para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Esse investimento de amar a Deus, esse investimento de cumprir a palavra de Deus, esse investimento que nós fazemos em relação a Deus, de andar na sua presença, andar na sua palavra, andar nos seus princípios, obedecer aquilo que Deus tem preparado para nós desde a fundação do mundo, desde o ventre das nossas mães, aonde Deus já escreveu todos os nossos dias. Esse é um investimento que vai nos trazer resultados na vida agora e na vida que há de vir, porque Deus ele vai estar sempre cuidando de nós. Deus ele vai manter a nossa terra fértil, aonde você estiver trabalhando, aonde você colocar as suas mãos, sabe, você terá prosperidade. Aonde você colocar as suas mãos, você terá coisas dando certo, mas para isso, entenda, para isso você precisa andar nos caminhos que Deus tem para você. Para isso você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Para isso você tem que ter Deus no primeiro lugar da sua vida. Você não pode ter outras coisas tomando o lugar de Deus, você não pode ter outras prioridades. Deus precisa ser o primeiro, é o que a palavra de Deus nos diz. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas o serão acrescentadas. Isso quer dizer que você não vai ter problema nenhum na vida? Não. Não. Jesus ele deixa isso bem claro. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o primeiro investimento que nós podemos fazer é investir em relação a Deus, em amar a Deus, em colocar a Deus em primeiro lugar na nossa vida, em cumprir os propósitos e a palavra de Deus em nossa vida, andar segundo os princípios de Deus sem negociar os princípios, sem negociar as coisas de Deus para nós, sem abrir mão daquilo que Deus tem falado para nós. Em segundo lugar, nós podemos fazer um investimento em relação à palavra de Deus. Olha só o que diz do versículo 6 ao 9 de Deuteronômio 6. Ele diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-a na sua testa. Escreva no batente das portas de sua casa e em seus portões. Sabe, nós temos que ter a palavra de Deus como sendo importante na nossa vida. Nós temos que fazer um investimento na palavra de Deus, estudando a palavra, lendo a palavra, falando sobre a palavra, ensinando a palavra de Deus aos nossos filhos, aos nossos colegas de trabalho, às pessoas que nos rodeiam, na nossa faculdade, aonde quer que a gente esteja. Nós temos que falar da palavra de Deus, nós temos que passar aquilo que nos foi passado, aquilo que nós aprendemos, aquilo que tem feito, sabe, resultado na nossa vida, aquilo que tem feito diferença na nossa vida. Nós temos que passar para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas que nos rodeiam. Estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, falar da palavra de Deus andando, caminhando, ao deitar, ao levantar, sempre dando ênfase à palavra de Deus.
A palavra de Deus é o nosso alimento. E é interessante que Jesus diz que ele é o Verbo, ele é a verdade. Jesus é a palavra de Deus viva, encarnada, que veio ao mundo morrer por nós. Ele veio ao mundo, viveu entre nós, a palavra que estava com Deus em Gênesis, quando tudo foi criado. Ela veio ao mundo e habitou entre nós. Quando nós falamos que nós temos que meditar na palavra de Deus, nós temos que meditar em Jesus, em tudo aquilo que Jesus fez por nós, em tudo aquilo que Jesus fez aqui na terra, seus sinais, suas maravilhas, e tudo aquilo que a própria palavra de Deus diz que nós faríamos obras maiores do que aquelas que ele fez. Então nós temos que fazer esse investimento na palavra de Deus. Nós temos que ter esse costume de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus. Todos os dias, o tempo todo, aonde quer que a gente esteja, por onde quer que a gente vá. A palavra de Deus, ela tem que fazer diferença na nossa vida. A palavra de Deus, ela tem que estar constantemente nos nossos lábios, na nossa mente, no nosso dia a dia, no nosso viver. Sabe, nós só vamos ganhar a nossa guerra contra o diabo, contra o nosso inimigo, se nós soubermos a palavra de Deus, se nós conhecermos a palavra de Deus, se nós investirmos tempo lendo e estudando a palavra de Deus. Aí nós poderemos enfrentar o diabo. Nós poderemos resistir ao diabo, nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. É isso que a palavra de Deus nos diz. Agora, como que você resiste ao diabo? Nós resistimos ao diabo com a palavra de Deus. Do mesmo jeito que Jesus fez lá no deserto, quando ele foi tentado, e o diabo disse para ele: "Ah, se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães." E Jesus fala para ele: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." Então Jesus usou a própria palavra de Deus para confrontar, para resistir, para não permitir que as armadilhas do diabo entrassem na mente de Jesus. As mentiras do diabo entrassem na mente de Jesus. Por quê? Porque Jesus é a palavra. E ele conhece a palavra, e ele sabe e vive de tudo aquilo que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é uma arma eficaz para que a gente resista ao diabo, para que a gente confronte o diabo, para que a gente não permita que as mentiras dele tomem conta do nosso pensamento, do nosso coração, da nossa alma. Então nós precisamos fazer o investimento, em primeiro lugar, em relação a Deus, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida, cumprindo o que Deus diz para que a gente cumpra, obedecendo a Deus, vivendo o que Deus coloca para nós. Em segundo lugar, fazer um investimento na palavra de Deus, estudando a palavra, aprendendo a palavra, meditando na palavra, pregando a palavra, ensinando a palavra de Deus para os nossos filhos, para os nossos familiares, para aqueles que nos rodeiam. Em terceiro lugar, nós precisamos fazer um investimento em relação à administração dos bens materiais que nós temos. Nós podemos ver nos versículos 10 a 14 de Deuteronômio 6, ele diz o seguinte: "O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e dar a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado." Olha só, presta atenção nisso. Tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome.
Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao seu redor. Sabe, quando nós recebemos as bênçãos de Deus, quando nós oramos a Deus e pedimos as coisas e Deus nos concede essas coisas, nós temos o defeito, invariavelmente nós temos o defeito de esquecer que foi Deus que nos deu tudo o que nós temos. Esquecer que foi Deus que nos levou até aquela riqueza, até aquela abundância, até aquela abastança de provisão. Nós começamos a achar que foi pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio trabalho, foi pela nossa própria força que nós conseguimos ajuntar dinheiro, conseguimos comprar as coisas, conseguimos receber os bens e as bênçãos. Nós esquecemos de Deus. Nós esquecemos daquilo que Deus faz por nós. Então nós precisamos aprender a investir na administração dos nossos bens materiais, saber que tudo veio de Deus e sem Deus nós não teríamos nada. Saber que tudo depende dele, tudo é para ele, tudo é dele, ele é o dono de todas as coisas. Nós não podemos ter nada se não for por Deus, nós não podemos ser nada se não for por Deus, em Deus e com Deus. Nós temos que ter isso muito bem fixado na nossa mente, porque senão nós chegamos na abundância, nós chegamos nas bênçãos, chegamos na cura, chegamos naquele emprego tão sonhado e começamos a pensar: foi por minha força, foi pelo meu mérito, eu cheguei aqui porque eu me esforcei. E nós nos esquecemos que é Deus que nos dá todas as coisas, que é Deus que nos dá capacitação, inteligência para poder chegar aonde nós chegamos. É Deus que nos dá força, ânimo para poder cumprir as agendas de estudar, de ir para uma faculdade, de pagar aquela faculdade, estudar, ter ânimo para trabalhar, cuidar das coisas do dia a dia e ainda poder ter ânimo para ir às aulas e estudar e fazer as provas e conseguir ser bem-sucedido. É Deus que nos dá as energias, é Deus que renova as nossas forças para que a gente possa estar no nosso dia a dia fazendo essas coisas. Não vem de nós mesmos. Sabe quantas pessoas eu conheço que desistem no meio do caminho, que não conseguem suportar o peso de estar fazendo tudo o que tem que ser feito? Quantas pessoas nós conhecemos que param no meio do caminho, desistem da caminhada, deixam para lá, largam Deus, largam Jesus e sai da igreja e vai viver outras vidas porque não aguenta a pressão de ser bem-sucedido, mas de ter princípios. Ser bem-sucedido e entender que tudo vem de Deus, a força vem de Deus, os bens materiais que nós temos vêm de Deus, são bênçãos que Deus nos dá para que a gente possa usufruir e para que a gente possa repartir com todos aqueles que nos rodeiam. Deus nunca dá as suas bênçãos só para uma pessoa. É sempre para o crescimento do seu reino, é sempre para que a gente seja generoso e ajude as pessoas que estão ao nosso redor. E nós, em último lugar, precisamos aprender a fazer investimento em relação aos propósitos que Deus tem para nós. Olha só o que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, nos versículos de 20 a 25. Fala o seguinte: no futuro, quando seus filhos perguntarem a vocês o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhes responderão: nós éramos escravos de Faraó do Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas, grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá
para essa terra que mana leite e mel e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme ele nos ordenou, essa será a nossa justiça. Então, quando nós fazemos um investimento para com os propósitos que Deus tem na nossa vida, quando nós dedicamos tempo para entender os propósitos que Deus tem para nós, a vontade de Deus para nós, que está escrito na sua palavra, na Bíblia, nas Escrituras. Quando nós dedicamos tempo para entender os propósitos de Deus para nós, então nós temos a abundância, nós temos a justiça de Deus sobre a nossa vida. É aquilo que Jesus diz no Novo Testamento, na nova aliança, naquilo que Jesus veio trazer e fazer conosco uma nova aliança. Jesus disse que ele é a justiça de Deus para nós, a justificação de Deus sobre nós. Então nós temos que investir em descobrir quais são os propósitos de Deus para a nossa vida, porque esses propósitos são a justiça de Deus para a nossa vida, são a justiça de Deus para nós. Nós seremos justificados pelos propósitos que Deus tem em nós. Nós seremos justificados pela fé, pela crença que nós temos em Jesus, o nosso Senhor e Salvador. O propósito da nossa vida é sermos iguais a Jesus, é andarmos de acordo como Jesus andou. Então nós precisamos fazer esses 4 investimentos na nossa vida. Investir em relação a Deus, investir em relação à palavra de Deus, investir em relação à administração dos bens materiais que Deus nos deu e investir em relação ao propósito de Deus para as nossas vidas. Quando nós fizermos isso, nós teremos a justiça de Deus sobre nós. Nós teremos a plenitude de Deus sobre nós. Nós teremos a plenitude do Espírito Santo abundante, habitando em nós e nos levando a cumprir a todos esses propósitos que Deus tem na nossa vida. Amém? Glória a Deus, que essa palavra possa trazer para você uma direção, um direcionamento desse investimento que você precisa começar a fazer em Deus para a vida eterna. Investimento que vai trazer retornos para essa vida agora, no presente, e para o nosso futuro, na vida eterna com Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a fazer com que a palavra de Deus seja distribuída pelo YouTube até os confins da internet. Seja você também um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas que te rodeiam, que você considere e ama, ouça essa palavra e possa começar a fazer esse investimento em Deus. Possa aprender que é bom investir em Deus, na sua palavra, nos propósitos que Ele tem para a nossa vida e na administração dos bens que Ele derrama sobre nós. Amém? Glória a Deus! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você ande, seja você uma bênção. Reparta e proclame a palavra de Deus. Ajude as pessoas que estão ao seu redor e que precisam de ajuda. Seja generoso. Seja uma bênção.
em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.